Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira de cinzas. Todos os anos é o mesmo Evangelho. Se encontra lá em Mateus 6, versículo de 1 a 6 e o versículo 16 e 18, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Amados irmãos e irmãs, o texto que é apresentado para nós como Evangelho da quarta-feira de cinzas, ele está em um grupo muito maior, que é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus, de fato, vem dizer para nós as importâncias de muita coisa do Antigo Testamento, o que é que ele quer ali atualizar, trazer um novo significado. E é interessante que Jesus usa, inclusive um conhecimento já trazido lá pelo livro de Tobias, no capítulo 12, que nós temos 3 pilares da fé judaica, podemos dizer assim, que é o jejum, a esmola e a oração. E o que é que Jesus vem fazer? Ele não vem criticar o jejum, a oração e a esmola, nunca. Ele vem criticar a forma, dizer assim, olha, qual é a forma que é correta? Ele começa no versículo 1, Ficar atentos, para não praticar a vossa justiça, ou seja, a vossa religiosidade, na frente dos homens, só para que eles vejam vocês. Senão, vocês não vão receber a recompensa dos céus. Por que Jesus diz isso? Simples. Amados irmãos e irmãs, quando você busca fazer algo só para ser visto, o ser visto era o teu objetivo. Eu fiz algo só para que as pessoas vissem que eu estava fazendo. Então eu queria jejuar, mas eu queria que o povo visse que eu jejuei. Então eu jejuo naquele momento, o povo vai ver que eu jejuei, já ganhei minha recompensa. Então para que eu quero que o céu seja uma recompensa futura? Para que eu quero que as bênçãos de Deus sejam uma recompensa futura? Eu já tive o que eu queria. Mas quando o nosso objetivo é não aparecer, mas sem tocar o coração de Deus, não tem para que fazer algo só para que as pessoas me vejam. Usando as linguagens atuais, eu não vou fazer algo só para buscar likes em redes sociais, em curtidas, em compartilhamentos, em comentários bonitos. Mas eu faço para que Deus veja, porque a recompensa que me interessa é a dele. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus começa a falar sobre a esmola. Ele diz, quando você for dar uma esmola, não é para tocar uma trombeta. Jesus está usando hipérbole, figura de linguagem que fala do exagero. Ninguém tocava trombeta naquele tempo quando dava esmola. Mas ele fala, vocês fazem um alarde muito grande, vocês gritam muito. Se fosse no contexto de hoje, vocês publicam no Insta, faz um vídeo para o TikTok, colocam nos status de redes sociais e por aí vai, faz cartaz e coloca no meio da rua. É isso que Jesus está querendo dizer. Quando você for fazer a esmola, não é para fazer assim, porque quem faz isso são os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Interessante que a palavra hipócrita era a palavra utilizada para quem era ator no teatro, ou seja, são as pessoas que fingem serem religiosas, por isso que chamam as sinagogas. Fingem, Eles fazem isso só para receberem elogios. Jesus fala, eles já receberam a recompensa, que é o elogio que eles estavam buscando. Aí Jesus diz, quando vocês fizerem, que a tua mão esquerda não saiba o que você faz com a sua mão direita. Ou seja, no sentido de tão escondido que uma mão não veja o que a outra faz. Não precisa mostrar a ninguém. Depois, quando orardes, agora Jesus vai falar sobre a prática da oração. Jesus critica o gesto de rezar em pé.
Aí você vai dizer, então agora eu vou pegar esse versículo e vou dizer que quem reza em pé está errado. Não. O que Jesus está criticando são as pessoas que rezam em pé apenas para serem vistas. Vamos trazer para o tempo de hoje? É quem muitas vezes reza com mãos erguidas só para o pessoal poder ver. É gente que, por exemplo, faz careta de choro quando vê que a Pascom está tirando uma foto. São pessoas que comungam com cara de piedade só porque está sendo filmado numa live, aquele momento em que ela está comungando. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, tomemos muito cuidado com esse tipo de visão, porque no final das contas, não é esse o objetivo que a gente tem que ter. Tá bom? E aí, continuando, Jesus vai falar como é que deve ser então feita a oração. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai. Aqui é o quarto do coração. É preciso entender que a nossa oração ela tem que ser num local de intimidade. A nossa verdade. Interessante que o coração, né, é o local das vontades para o judeu, da racionalidade que gera as ações. Então a nossa oração tem que ser na raiz das nossas ações. Para assim sejamos homens e mulheres com ações diferentes, renovadas. Depois, para terminar, Jesus fala sobre o jejum. Ele diz, quando vocês jejuarem, não fiquem com o rosto triste como os hipócritas. Amados irmãos e irmãs, por que essa história? Era comum muitas vezes alguém fazer o seguinte. Tá jejuando, ficava triste, cara fechada, com cara de fome, para o povo saber e perguntar o que aconteceu, fulano, a você. Não, estou fazendo meu jejum. Então tomem cuidado com isso. Ficar dizendo, ficar se esnobando porque jejuma, isso é o que o hipócrita faz. Jesus diz, quando você jejuar, perfuma a cabeça, lava o rosto, fique feliz, não fique para baixo, não fique triste. Então vem gente que faz isso, né? Diz assim, eu vou passar a quaresma, não vou beber bebida alcoólica, ou não vou comer carne, ou não vou para uma festa, ou não faço isso ou aquilo. Já escutei isso em todos os lugares. Aquela pessoa durante a quaresma, só porque tirou algo, fica com cara feia, fica se maldizendo, fica reclamando. Me diga uma coisa, é o contrário do evangelho. Você não pode, só porque está jejuando, fazer isso porque está chamando atenção, gente. O objetivo não é chamar atenção. Mas o objetivo do jejum é dizer a mim mesmo, eu dependo acima de tudo de Deus. É dele que eu dependo de fato. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar. Lembra quando Jesus falou sobre a oração? Os judeus tinham horários específicos para rezar. Digamos que eles tinham que rezar, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. O que eles faziam? Só para serem vistos, muitas vezes. Não eram todos os judeus, tá bom? Alguns específicos. Eles aproveitavam, sabiam que tinham que rezar meio-dia, e eles iam para as praças, nesse horário. Aí dava aquela de doido, né? Eita, meio-dia eu tenho que rezar. Então, já que eu estou aqui, eu vou rezar aqui mesmo. Gente, ele sabia que ia rezar aquele horário. Ele poderia se recolher em casa, ele poderia fazer na simplicidade da sinagoga, mas não. Eu vou aproveitar um canto movimentado para que o público olhe para mim e diga como fulano é um rapaz de oração. Amados irmãos e irmãs, cuidado, viu? Que de ator e de atriz o inferno está cheio. Que nós possamos entender que a conversão que a igreja nos convida a viver, o corpo de Cristo nos convida a viver, é uma conversão verdadeira. Deixemos de lado a hipocrisia. Deixemos de lado uma religiosidade que é apenas de fachada, onde a gente maqueia tudo. Não é isso que nós somos convidados a ser e a viver. Que esse evangelho nos chama a atenção. Não adianta sermos homens e mulheres religiosos, mas vivermos uma religiosidade vazia e que busca recompensas aqui na terra. Não é para isso que a gente existe. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!